ministro Sérgio Moro anunciou seu pacote de medidas de segurança pública para do seu projeto para melhorar ou para dentro da área de segurança pública. E eu postei aqui algumas horas atrás, ministro Sérgio Moro lança o AI-5 do governo Bolsonaro. Sem exagero, é um AI-5 do governo Bolsonaro. E por que eu estou caracterizando o pacote anunciado pelo ministro Sérgio Moro hoje como o AI-5 do governo Bolsonaro? Porque é um projeto que esvazia diversas garantias constitucionais, esvazia de vez diversas garantias constitucionais e não é formalmente uma reforma na Constituição. O ministro Sérgio Moro apresenta seu projeto como um projeto de lei, mas o que ele faz é uma reforma constitucional em matérias que não poderiam ser reformadas nem por emenda constitucional da maneira como o Sérgio Moro propõe, e ele propõe fazer isso por um projeto de lei. Então, do ponto de vista, desse ponto de vista, em nada difere do ato institucional número 5, da ditadura militar. O ato institucional número 5 foi esse ato unilateral, né, do governo militar, do governo do presidente Costa e Silva, em 1968, que completamente esvaziou as garantias, as mínimas garantias que ainda existiam da Constituição de 1967, que era do próprio regime militar. Então, as mínimas garantias que a Constituição de 1967 garantia ali de aparência, de direito, o AI-5 acabou com elas. Acabou com elas. A mesma coisa, esse projeto de lei do ministro Sérgio Moro. Ele acaba com as mínimas garantias constitucionais que a Constituição de 88 ainda protege. Principalmente, vamos no ponto principal. Tem 2 pontos principais que eu quero discutir com vocês quanto a isso. A questão da prisão, do início de cumprimento de pena, a partir da confirmação da condenação em segunda instância. Sérgio Moro apresenta isso no seu projeto de lei. Nós já discutimos aqui quando o ministro Marco Aurélio de Mello tomou aquela decisão em que ele concedia a medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade 54, nós discutimos sobre essa prisão aqui em live. Não é um assunto que está pacificado no Supremo Tribunal Federal. Não é. Não é algo que está pacificado como uma decisão unânime, como uma decisão altamente constitucional na Suprema Corte Brasileira. Mas o ministro Sérgio Moro vende isso como algo pacificado. Não, o Supremo já decidiu. O Supremo já decidiu que é constitucional o início de cumprimento de pena a partir da confirmação de condenação em segunda instância. Então, esse projeto de lei que eu estou apresentando aqui para regulamentar isso é constitucional. Não tem nada de inconstitucionalidade aqui. Primeiro, é inconstitucional
mesmo que o Supremo Tribunal Federal venha dizer que não é inconstitucional, é inconstitucional. E quando o ministro Sérgio Moro apresenta o projeto, e ele sabe que vários professores, juristas, professores aí brasileiros vão imediatamente criticar ele. Imediatamente criticar ele. Imediatamente apontar que isso é absurdamente inconstitucional. Como ele não pode ter isso, o que ele faz? A gente não tem que dar ouvidos, isso no seu discurso anunciando o seu projeto. Eu não tenho que dar ouvidos, professores, não. A gente tem que dar ouvidos ao que funciona na prática. Porque hoje, o que se tomou no governo é um desrespeito, considerar insignificante qualquer expressão de autoridade sobre determinado assunto. Tem uma expressão da democracia, um conceito da democracia, que a democracia é que a minha ignorância vale tanto quanto o seu conhecimento. Não vale. Se estudiosos vão ali criticar esse projeto, dizer que ele é inconstitucional, dizer que ele não vai dar efetividade, não vai apresentar resultados concretos, nós temos que dar ouvidos a esses estudiosos, sim. Estudaram, eles sabem, eles têm autoridade do que eles estão falando. Não é levar isso como uma verdade absoluta, não, o estudioso falou, acabou. Mas nós temos que dar ouvidos a eles, sim. Temos que ouvir o parecer, a opinião dessas pessoas. Eles sabem do que eles estão falando. Ou, pelo menos, têm competência para opinar sobre isso. Mas óbvio que ele vai apresentar seu projeto sem nenhum fundamento, sem nenhum embasamento ali de que aquilo funciona, de que aquilo ali é legal, que aquilo ali é constitucional. E aí ele já vai dizer, olha, nós não temos que dar ouvidos a professores especialistas quanto isso aí, não. Isso aí vai funcionar. Primeiro ponto é esse. Não é? A prisão em segunda instância não é nenhum ponto pacífico, nem ali no Supremo Tribunal Federal. Agora, entre os juristas, entre os estudiosos, é pacífico. Talvez é pacífico, sim, que essa medida é inconstitucional. Outro ponto dessas medidas do AI-5 foi a tão falada, a tão proposta pelo presidente Jair Bolsonaro, isenção de responsabilidade do policial que matar em serviço. Nós somos a sociedade brasileira. A sociedade brasileira é a sociedade. Nós já estamos em terceiro lugar da maior população carcerária do mundo. Estamos longe de ter a sociedade mais segura do mundo. Muito longe. Nós somos a terceira maior população carcerária do mundo. E nós somos bitolados com isso. Nós estamos vendo que prender em massa, prender sem controle, prender sem fundamento, sem motivo, como a gente está aprendendo, não é sustentável, é caro, não dá resultado, porque a criminalidade não está diminuindo, violência não está diminuindo, já está vendo, igual eles gostam de dizer, na prática. Nós estamos vendo na prática que isso aí não funciona. E aí nós estamos indo para um outro nível, porque a gente é bitolado, a gente não para pensar, a gente tem que sempre correr e sempre ser aquela solução imediata, que vai aparecer, que vai resolver, mas não vai. E aí a gente está correndo para um outro nível de absurdo, que é matar. Não, então o que está faltando é permitir que o policial mate mais. Nós temos a polícia, nós temos hoje a força policial no mundo que mais mata
Dizer que nós não temos pena de morte no Brasil, nós temos pena de morte sem nenhum controle jurisdicional nas ruas do nosso país, sem nenhum critério, sem nenhum controle, sem nenhum limite de lei. Sem nenhum limite de lei. E eu comecei essa live aqui falando que nós vivemos em um Estado, uma democracia, é um Estado de leis. É um Estado que os agentes, os próprios agentes do Estado, eles estão sujeitos à lei. Eles têm que cumprir a lei. É isso que diferencia uma democracia de uma ditadura. Aquela expressão falaciosa, ninguém está acima da lei, que eles usaram aí para propagar a perseguição política, judiciária contra o ex-presidente Lula, ninguém está acima da lei. Ao mesmo tempo, eles querem colocar todo um conjunto de pessoas acima da lei. É isso que eles querem fazer. Se ninguém está acima da lei, ninguém está acima da lei. Não é como se o policial não pudesse matar em serviço. Mas já existem as circunstâncias ali, na própria lei, porque ele também não está acima da lei, que especifica as situações que o policial pode matar em serviço. Legítima defesa, estado de necessidade. Você não precisa dar uma carta branca para a polícia matar em serviço, afinal, nunca precisou. Porque nós estamos no país que a polícia mais mata no mundo. Nunca precisou de uma carta branca para a polícia matar. Nunca precisou de uma lei que regulamentasse pena de morte no Brasil, né? Porque já existe. Já existe aí, sem nenhuma lei aí no país inteiro.